Olá pessoal, estamos aqui novamente no laboratório de física, né? Vamos estudar um pouquinho sobre a luz, as suas propriedades. Hoje vamos dar atenção na parte de difração, que é quando a luz atravessa pequenos orifícios, né? O estudo da luz sempre foi um problema muito grande na física, porque desde o século XIX é que nós não sabíamos, né, se a luz é uma partícula, né, é uma partícula diminuta, tão pequena que é impossível pesar, né, que se mexe, ou se a luz é uma ondulação de energia. Então, se a luz é energia, ela tem propriedades de onda ou ela é uma partícula. Hoje nós sabemos, no conceito moderno da física quântica, né, que a luz é uma partícula, mas é um conjunto de ondas. É um conjunto de ondas se deslocando com campos elétricos e magnéticos, né? Então, essa dualidade, né? A luz tem fenômenos que ela se porta como se fosse uma partícula e tem fenômenos que ela se porta como se fosse uma onda, é o que caracteriza o conceito moderno, né? de luz, que é formada por pacotes de onda. Cada pacote de onda tem uma energia equivalente a H vezes a frequência. Então, é importante nós determinarmos então a frequência da luz e, consequentemente, o seu comprimento de onda, né? Nós sabemos muito que o comprimento de onda da luz, né, quando a luz está oscilando, né, que isso acontece o tempo todo. Se você pegar, por exemplo, uma fonte de luz como esse canhão aqui que nós temos, quando você liga, né, essa fonte de luz bem forte, vou botar aqui, ó, você pode ver que ela vai ficar bem forte aqui, ó, esse canhão de luz, a gente pode estudar essa luz branca e as suas propriedades. Só que ele é feito de um monte de cores, né? Um monte de frequências diferentes. Se você usar um canhão laser, como esse daqui, você pode ter uma frequência só, né? Uma cor só, como o laser geralmente é. O que caracteriza essa onda, né, de luz é justamente esse comprimento de onda, né? Então, se a luz se ela vibra, né? Ela vibra, só que ela se desloca com uma velocidade no vácuo constante, né? Essa vibração dela tem um comprimento de onda que a gente chama de lambda, né? Que pode ser medido em metros, pode ser medido em nanômetros, né? Geralmente a gente usa o nanômetro, NM, né? M é metro, nano, 10 a menos 9 do metro. Então é um tamanho muito pequeno, mas muito pequeno mesmo, né? E essas propriedades características da luz, quando ela é o comprimento de onda é muito pequeno, não é fácil de detectar. Mas a gente pode ver os efeitos disso macroscopicamente, né? Nós sabemos que a luz, nessa ondulação, ela tem uma velocidade, né? A velocidade dela, C, né? Que é 300 mil km por segundo, né? 3 vezes 10 a oitava metros por segundo, é o produto do comprimento de onda pela frequência. Como a velocidade é constante, né, no vácuo, e se a gente souber o comprimento de onda, a gente sabe a frequência. Se souber a frequência, sabe o comprimento de onda. O comprimento de onda é medido em metros ou nanômetros, né? E a frequência é medida geralmente em hertz, né, que é o segundo a menos 1. Então, essas propriedades da luz nós vamos estudar num experimento, né, da seguinte forma. Nós vamos colocar um feixe de luz e vamos ver o que acontece quando ele passa por um orifício muito pequeno. Tá? Mas quando a gente fala pequeno, né, é muito pequeno mesmo, né? Eu não posso fazer um furinho. Para você ter uma ideia, nós vamos utilizar uma grade ou rede de difração, né? Essa rede de difração, que a gente pode dar uma olhadinha aqui um pouco mais perto, essa rede de difração, ali ela é feita por uma grade, assim, em que os orifícios são tão pequenininhos, né, que para você ter uma ideia, se a gente pegar um paquímetro ou uma régua para medir, se a gente medir 1 milímetro, né, se você observar bem aqui, ó, 1 milímetro é um risquinho bem pequenininho desse aqui do paquímetro, né, ou então de uma régua, né, você pega só uma régua escolar, aquele fininho ali é 1 milímetro, a menor escala ali é 1 milímetro. Esse milímetro você divide por 1000, é o tamanho dessa grade de difração aqui. Então toda a grade de difração ela vem escrita em cima, né? Qual é o seu tamanho, digamos assim, né? A gente chama de D pequeno, tem o D pequeno, não vai chamar de D pequeno aqui. E isso acontece porque para fabricar isso não é fácil, né? Ela é feita de grades, aí quando a luz bater aqui, ela vai atravessar aquele orifício pequeno e vai mostrar uma propriedade desta luz. Então, nós vamos fazer um experimento, né? E mostrando essa propriedade que a luz tem de ser onda ou partícula, porque se você observar bem, né?
Se a luz fosse uma partícula só, ao bater em um orifício pequeno, que é o caso da difração, ela deixaria uma marca só ali naquele ponto, né? Não em outros lugares. Mas se a luz, né, ao atravessar, ela não for uma partícula, não passar um feixe de luz, por exemplo, ao passar por um orifício muito pequeno, faria somente um ponto. Ele não iluminaria aqui, iluminaria só no meio, né? Mas o que a gente observa é que quando o feixe atinge um orifício bem pequeno, ele se manifesta em forma de onda. Então, a luz pode se manifestar em forma de onda. Então, nós vamos montar um sistema aqui para provar isso. Primeiro, inicialmente, vamos mostrar o que acontece com um feixe de laser ao atravessar essa grade de difração. Vamos dar uma olhadinha aqui de perto. Bom, pessoal, nós estamos aqui, é claro que no escuro, para a gente poder enxergar, né? Nós temos aqui um canhão laser, né, que atinge essa rede de difração. E, como ele está alinhado, ao invés de fazer apenas essa posição, se a luz fosse feita de partículas, só que ela tem propriedades de onda, né? Então ela manifesta através de várias ondas, formando essas duas posições, e mais ainda se você alargar. Então isso mostra uma propriedade da luz, né, ao atravessar essas redes de difração. Então o laser também, além de aparecer aqui no centro, aparece aqui e apareceria, se eu botasse mais largo, né, ele projetaria em várias camadas, mostrando que há uma relação na difração da luz. Vamos mostrar agora um pouquinho no claro. Deixa eu acender a luz aqui, vamos dar uma olhadinha como essa grade de difração, o que ela faz com a luz ao atravessar. Vamos observar. Pronto, observe que aqui o canhão laser está produzindo aqui o feixe laser, né, que só tem um comprimento de onda, atinge essa grade de difração. A grade de difração, né, a gente pode olhar até ela um pouquinho mais de perto. Observe aqui. Se a gente olhar mais de perto, a gente vai ver que ela tem uma quantidade muito pequena ali a luz atravessa, a maior parte da luz atravessa, mas ela tem filetes muito finos, né? E se a gente puder observar, aqui vem escrito, né, quantos tem por milímetro, então tem 1000 pontinhos por milímetro, e isso equivale, se a gente pudesse observar isso aumentado no microscópio, né, a luz atravessaria por um filete, né, e esse filete aqui, a luz ao atravessar aqui, ele tem, nós temos 1000 por milímetro, ou seja, a distância daqui até aqui, né, é 1 milésimo, né, de milímetro, então 10 a menos 6 do metro. E quando isso acontece, a luz espalha, né, em duas direções, cada um vai para um lado, e ela faz o que nós chamamos de difração. Então nós vimos aqui a difração do laser, que quando a gente coloca aqui na frente, ele produz pontos, né, um ponto central e um ponto afastado. Nós verificamos que há uma relação, né, entre o ângulo formado por esse aqui e as distâncias. É isso que nós iremos fazer no nosso experimento. Nós estamos apenas mostrando como é que funciona. Agora, nós não vamos fazer com um laser, nós vamos fazer com a luz branca. Por quê? Porque nós sabemos que há uma relação matemática, né, que esse comprimento de onda, que é espalhado um para cá e outro para lá, né, iguais, né, um lá na ponta, quase não dá para ver, nós vimos no escuro, né, que formam 2 pontos. Esses 2 pontos, há uma relação entre essas distâncias aqui, o tamanho da fenda e a distância até ele, né? Então a relação é essa, né? Ele abre num ângulo, né, que é proporcional a essas distâncias. Forma um triângulo aqui, ó, triângulo assim, né? E em cada uma que vai formando aqui, se eu tivesse uma régua maior, ela mostraria do outro lado, espalharia isso aqui por vários metros, né? Mostrando que há um número proporcional. Esse M pode ser 1, 2, 3, 4, 5. Isso é uma das provas assim, de que a luz ela tem propriedades quantizadas. Tá? Agora, a gente pode fazer isso também com a luz branca. É isso que nós faremos. Nós faremos uma coisa semelhante com o laser, só que com branco, com a luz branca. Quando a luz branca atingir, ela vai formar várias frequências intermediárias, um espectro contínuo da luz, né? Vamos ver como isso ocorre. Bom, aqui nós observamos então a montagem, né? Como é que está sendo construído isso aqui. Obviamente estou mostrando uma visão geral, depois nós vamos ver no escuro. Observe que nós temos aqui uma fonte de luz branca, né?
alinhada aqui com essa régua, né? Eu estou mostrando assim, tem uma distorção aqui por causa da imagem, mas não tem problema. E aqui nós temos a grade ou rede de difração, quando a luz atinge a rede de difração, atinge aqui, nós vamos centralizar aqui no zero, né? No zero aqui essa bolinha. E quando a luz branca atinge, ela vai formar várias colorações aqui, ó, né? Nós estamos vendo assim não muito bem, porque a luz está acesa, né? Então ela separou. Então, se você observasse bem, né, quando a luz atravessa por esse pequeno orifício, ela forma um número proporcional ao comprimento de onda. Esse M pode ser 1, 2, 3, 4. E cada número desse aqui vai ser correspondente a uma cor dessa na escala. Então eu vou colocar uma régua aqui e você vai medir a distância para cada cor até o ponto zero, até o ponto central aqui. Okay? Eu vou até tirar uma foto também para ver se fica melhor. Vou fazer isso no escuro. E eu também posso medir a distância entre a grade de difração e o anteparo de projeção. Então eu coloquei aqui, digamos, 200 milímetros nessa escala, né? Eu vou usar essa régua aqui, né? Podia ser uma régua qualquer, 200, e aqui 500. Então, entre essa projeção aqui de cores que nós estamos vendo, na reta que está separando, está vindo de lá, essa distância aqui vai ser fixa, né? Ela vai ter 30 centímetros daqui para cá, 0,3 metros. Mas a cada cor tem uma distância até o centro diferente, porque cada uma está sendo dispersa. Há uma relação entre essa distância e o tamanho da grade aqui. Esse D é o tamanho do furo, né, desse furinho aqui, ó, da grade de difração. O seno, mas como é que eu vou saber o seno lá dentro, né, da grade de difração? Só que esse seno é proporcional, né? Então a gente pode fazer um esquema assim aproximado, né, e dizer que lá na grade de difração, obviamente isso aqui é somente uma parte, ele projeta as cores aqui e do outro lado também. Então a onda, né, ela faz um triângulo lá dentro quando sai e um triângulo externo. Esse triângulo externo eu posso ver aqui, ó. Ele vem para cá e forma, ó, até a cor que eu quero. Então, por exemplo, o verde está por aqui, né? Ele forma um triângulo, né? Aqui, ó, forma esse triângulo aqui. Pode ser do lado de lá também, ó. Observe que do outro lado também é a mesma coisa. Do verde até o centro, eu tenho uma distância. Desse centro até a grade de difração tem outra. Essa distância até a grade de difração é o L, que é 30 centímetros. E essa distância D aqui depende da cor. Cada cor vai ter uma distância diferente. Então, existe uma relação entre elas. Como são triângulos semelhantes, né? Esse lado está para esse, do mesmo jeito que esse lado está para esse aqui. Então, nós podemos determinar uma equação, que é essa daqui, que é onde você pode medir o comprimento de onda, né? Então, o comprimento de onda vai ser o tamanho da fenda, né? Ali, que é 10 a menos 6, é um milésimo de milímetro, que nós já vimos. Esse D que você vai medir aqui na régua, até o verde, até o vermelho, até o violeta, qual deles for, né? E o L, que é esse comprimento entre a fenda e a régua, que é essa daqui, ó, daqui da fenda até aqui, que nós já vimos, que vai ser 30 centímetros, padrão, ok? Então, eu vou mostrar agora no escuro para a gente ver melhor o que está acontecendo, tá certo? Vamos ver. Pronto, pessoal, nós estamos aqui agora no escuro, né? Fazendo um experimento sobre difração. A fonte de luz está aqui, uma luz branca, né? E essa luz branca, ela atinge a grade de difração e ela forma aqui os dois espectros, do lado direito, outro lado esquerdo. E esse espectro tem cores, né? Então, há uma relação matemática entre o tamanho do furinho ali da grade de difração e essa distância daqui, nós vamos mostrar a fórmula novamente para vocês, a distância da rede de difração até a tela de projeção e a distância em que cada cor chega até o centro. Então nós vamos mostrar essa régua bem de pertinho, eu vou tirar uma foto aqui, ó, né? Onde você vai ter as distâncias até a grade de difração, tá? Não é fácil medir, né? Claro. Professor, é aproximado, não tem problema. Mas com essa foto, se eu tirar uma foto aqui de perto, eu posso enxergar, né? Deixa eu ver aqui, eu vou já botar um pouco até mais de perto. Eu posso enxergar aqui a distância até
esse centro. O centro aqui é 0 e cada cor vai marcar a sua distância D. E com essa distância nós podemos medir medir o comprimento de onda de cada frequência. Agora, observem bem que o vermelho não é um vermelho. Né? Deixa eu pegar aqui uma caneta. Então aqui, por exemplo, o vermelho é uma faixa de vermelho, uma faixa de amarelo, uma faixa de verde, uma faixa de azul, de violeta, né? Tem um laranja também aqui. Então, não existe uma cor específica, é um espectro contínuo, né, que nós chamamos de espectro contínuo da luz. E cada uma delas tem a sua frequência específica. Então, nós vamos achar um valor aproximado, tá? Vamos observar mais de perto. Bom, então observe aqui, ó, que nós temos aqui a grade de difração e o espectro formado. Se a gente olhar de perto, né, observe que aqui está no zero, né, vou botar uma caneta aqui, ó, o zero. Então, o centro daqui da luz branca bate aqui no zero, mas ela espalha no espectro. Então, o espectro nós temos aqui, ó, aqui é 100 milímetros aqui, cadê? 100 milímetros, aí com o azul, nós temos o azul aqui, com as distâncias. Deixa eu ver se dá para pegar a imagem melhor para vocês. Então, a gente vai pegar o meio aqui do azul, né? Tem uma cor. E nós iremos medir essas distâncias da seguinte forma. Nós vamos pegar 6 cores, né, principais. Eu podia pegar 2, 3, ou vamos pegar o que a gente puder, o máximo que a gente puder, né? Observe que o vermelho, por exemplo, aqui nós temos o vermelho. O vermelho é uma faixa, né? Então, nessa faixa, aqui é 200 milímetros, né? Aqui não é vermelho, amarelo aqui é laranja, né? E aqui é o vermelho. Então, a faixa do vermelho, depois do vermelho, existe uma outra faixa, só que é invisível ao olho humano, né? É o infravermelho. Então, essa faixa aqui do vermelho, você vai pegar um valor próximo aqui, ó, tá? Então, aqui é 200 milímetros, tá? 200 milímetros. Ó, 250 milímetros, 270 milímetros. Qual o valor que eu vou pegar, professor? Aí vai depender da sua vista, tá? Eu não vou fazer tudo para você, eu vou fazer uma parte só. Estou mostrando. E você vai pegar um valor aqui intermediário entre do vermelho. Depois você vai pegar a faixa do laranja. O laranja está aqui, ó, né? Cadê o laranja aqui, ó? Essa faixa aqui, o meio do laranja. Depois tem o amarelo. Pegar um valor aqui em faixa do amarelo. O verde está aqui, ó, nessa distância. Então, você vai anotar aí mais ou menos o meio que você viu, você achou, né? O verde, o azul está aqui, ó. Cadê o azul? Aqui, ó. Isso aqui é uma faixa azul. Você vai pegar um valor intermediário aqui. Ah, mas vai ser aproximado, não tem problema não. Eu não quero um valor exato, eu quero uma faixa aqui. Então, você vai encontrar um valor médio de cada frequência, de cada comprimento de onda. E aqui, ó, nós temos o violeta também, né? Ó, o violeta aqui tem uma faixa. Deixa eu ver se dá para pegar aqui melhor. Aqui. Ó. Aí, aqui nós temos o violeta. Então, nessa parte aqui, já na parte final, aqui tem o azul, depois tem o violeta. Aqui no meio, mais ou menos, você tem um valor para as distâncias. Tá? Do outro lado, nós temos a mesma coisa, né? Temos aqui, ó, a mesma coisa lá. Eu vou tirar uma foto que talvez fique melhor para vocês observarem.
Bom, pessoal, então nós fizemos uma medida, né, baseada no conceito, né, de que são triângulos semelhantes, né? Então chegamos a uma equação, né, em que para determinarmos o comprimento de onda, né, nós precisamos saber o tamanho da fenda, né, que no nosso caso é 10 a menos 6 do metro, né, e também precisamos saber qual é a distância, né, em que a cor, né, aqui nós tiramos uma foto, né, então você vem aqui, ó, 100 milímetros, 200 milímetros, fica aqui nessa faixa entre 100 e 200, quase 300 milímetros, né? Nesse lado é o D grande na fórmula, aqui que nós temos, esse D grande. O L, o D grande, ó, dividido pela raiz quadrada, né, nós separamos porque um está proporcional à hipotenusa, né, já que é um triângulo, né, já que é um triângulo aqui, ó. Então, esse lado está para esse, né, do mesmo jeito que esse aqui está para esse. Esse aqui é um múltiplo de comprimento de onda. Então, nós temos essa equação. Essa equação nós iremos utilizar para saber o comprimento de onda de cada uma das cores. Então, por exemplo, qual é o comprimento de onda do vermelho? Ah, o vermelho está aqui, olha. Eu achei mais ou menos pela foto que o professor mostrou, que deu mais ou menos tantos, acima de 200 aqui, né? Tantos milímetros. Tá? Lembrando que cada milímetro é 10 a menos 3 do metro. Tá? Então deu, sei lá, 220, 230 vezes 10 a menos 3 do metro, né? 230 milímetros. Esse é o D. O L vai ser constante entre a grade de difração que nós estamos aqui, né? E a régua, né? Essa distância aqui vai ser constante e vai ser de 30 centímetros que nós fizemos. Nós marcamos 30 centímetros ali. Então, esse L aqui vai ser 30 centímetros, ou 0,3 metros. E o D vai ser a distância que você vai medir lá, tá? Lembrando das unidades, né? Olha as unidades. Ó. O comprimento de onda vai ser em metros, né? O D vai ser em metros também, ó. O D grande e o D pequeno vão ser em metros. E o L também em metros, né? Para a gente achar, aí vai achar o comprimento de onda em metros. Só que, normalmente, a gente usa em nanômetros, tá? Então, as cores que eu quero que vocês determinem são essas aqui, ó. Nós vamos medir qual é o comprimento do vermelho, do laranja, amarelo, verde, azul e violeta. Quanto vale esse D pequeno aqui? Esse D pequeno, né, é 10 a menos 6, né? Para todos eles, 10 a menos 6, 10 a menos 6, 10 a menos 6, 10 a menos 6 para o violeta também. Então, para cada cor, né, aí, ó, o D é o tamanho da grade de difração. Então, essa grade de difração aqui, ó, ela tem um número, ela vem escrita aqui, ninguém é obrigado a saber, não. Ela espalha a luz, né, em cores, e essas cores são causadas pelo tamanho dessa ala. Então, o D. O L é o comprimento que eu coloquei entre essa grade de difração e aquela régua que ele projetou, e que vale 30 centímetros. Então, esse L aqui, nós vamos colocar para o vermelho 0,3, para o laranja 0,3, para o amarelo 0,3, para o verde 0,3, o azul 0,3, o violeta 0,3. Tá? Bom, então, já vale igual para todos. Só que esse D aqui depende para cada cor. Então, para o vermelho, aí você vai ver aquela foto, né? E vai ver, ó, é tanto, aqui é 200, aqui é 100, aqui é 200, é tanto, o vermelho deu tantos milímetros. Aí você vai colocar aqui. Lembrando que tem que passar para metro. E fazer o cálculo, né? Então, olha aí, ó. Para o comprimento de onda do vermelho, o D é 10 a menos 6, né? Padrão. Esse D você vai medir no espectro, colocar aqui. E o L é 0,3 centímetros, que eu escolhi aqui para a distância razoável para a gente poder filmar. Poderia fazer isso aqui até uma distância de vários metros, você teria maior precisão. Então, nós vamos encontrar o comprimento de onda dessas cores aqui, ó. Eu quero, a sua tarefa, então, você vai fazer um relatório, ó, professor, eu quero determinar o comprimento de onda do vermelho, do laranja, do amarelo, do verde, do azul e do violeta. Esses comprimentos de onda, eles foram determinados utilizando a equação básica, que é essa daqui. E o que é que eu vou medir? Ah, eu vou medir somente esse D aqui, ó. Vai depender de você. Então, os nossos experimentos remotos aqui, a gente faz uma parte, mostra como é que funciona,
Você descreve o que foi feito, né? Foi feito isso, observado isso. A luz atravessou por uma grade de difração, espalhou, formou cores diferentes, porque era luz branca. Então, cada faixa daquela dali é uma cor que tem um comprimento de onda médio. Então, a gente vai determinar qual é o comprimento de onda médio, ali no meio daquela faixa do vermelho. Em média, tem quantos nanômetros? E o resultado você vai botar em nanômetro. Lembrando que cada nanômetro, né? Um nanômetro, né? Está para ver aí, 1 nanômetro é 10 a menos 9 do metro. Então, se você achou lá, sei lá, 200 vezes 10 a menos 9 é 200 nanômetros. Né? Cada 10 a menos 9 é 1 nanômetro. Então, assim a gente pode determinar o comprimento de onda, né, de qualquer coisa. Né? Se aqui na frente eu colocasse essa lâmpada, por exemplo, aqui nessa lâmpada eu colocasse um gás diferente, eu poderia ter o espectro daquele gás. Então, cada material, isso é uma análise espectrográfica, espectroscópica, né, que era estudada já no século XIX, já se conhecia isso no século XIX, o espectro da luz. Inclusive, essas cores que formam aqui, que você viu, elas foram utilizadas para descobrir um elemento químico no Sol que não era conhecido na Terra, que é o hélio, né? Então, analisando aquelas faixas de difração e as faixas de frequências diferentes, a gente pode determinar até a composição do Sol, das estrelas, né? Um planeta longe, qual é a composição do planeta, da atmosfera de um satélite de Júpiter. Então você pega aquela luz, analisa, bota numa grade de difração, forma um espectro, né, ali, analisa que tipo de frequência tem com muito mais precisão. Nós estamos fazendo uma coisa bem aproximada, mas é possível fazê-la utilizando a difração, ok? Então capricha aí, faz um relatório indicando o comprimento de onda, né, de cada um. E é claro que com o comprimento de onda a gente pode determinar a frequência também, né? Lembrando que se por acaso o professor pedir a frequência, lembre-se que a velocidade da luz é o comprimento de onda que você determinou vezes a frequência. O C a gente já sabe, você determina o lambda, pode achar a frequência também. Então é uma maneira indireta de determinar a frequência de cada coloração, de cada cor do espectro da luz, ok? Capricha, até a próxima.